voltando, né? Como falei no vídeo anterior, eu fiquei responsável pelo trabalho de psicologia da religião, no qual eu estarei apresentando uma introdução sobre psicologia da religião, sobre o tema psicologia da religião. E aí, antes de mais nada, é bom só lembrar que é uma introdução. Certamente no decorrer do curso irá pagar essa cadeira de psicologia da religião, e aí irão ver mais profundo acerca das teorias, acerca dos pensadores, dos psicólogos que contribuíram mais para se desenvolver a psicologia da religião, né? Antes de tudo, vale lembrar a definição retirada de alguns livros, né? E uma cartilha de um site da USP, da área de psicologia da religião. E ela vai dizer o seguinte: psicologia da religião é o campo da psicologia dedicada ao estudo do comportamento religioso, envolvendo aspectos cognitivos e afetivos do ser humano. É denominado psicologia da religião. Mas a relação da psicologia da religião não está propriamente, na verdade, os psicólogos, os estudiosos, eles não estavam atentos em definir se verdadeiramente era verdade ou não era a crença de cada religioso, né? Como tem passando no slide, os psicólogos da religião não se pronunciam quanto à realidade do objeto religioso, ou seja, não afirmam e nem negam, como falei, a existência de uma transcendência, nem de figuras religiosas. E aqui, voltando, deu uma pausa ali, né? Muitos dos pioneiros da chamada psicologia científica já estudavam, agora entrando no seu contexto histórico, né? Já estudavam o comportamento religioso, né? Tentando entender seus componentes emocionais, seus impactos na saúde mental das pessoas. Então, assim quando surgiu a psicologia científica, alguns pensadores que contribuíram, como Freud, como diversos outros, né, já se pensavam no estudo do comportamento religioso, né? E aí, tentando entender seus aspectos emocionais e seus impactos na saúde mental de cada indivíduo, sua importância para a compreensão da inteligência humana e suas implicações para a vida em sociedade. No ano de 1900, né, nos Estados Unidos, basicamente no norte, né, o teólogo Granville S. Hall, junto com seus discípulos Edwin de Stabuck, desculpe pela pronúncia, e William James e James H. Label, transformaram a psicologia da religião em uma ciência empírica e independente. Agora, em 1900, eles traz a psicologia da religião como uma ciência independente agora, né? E um nome bastante conhecido é de William James, que pesquisou o efeito da convenção sobre o comportamento dos convertidos, com base em sua autoconfissões. Agora, o foco dele era na conversão, como se dava, né? E ele, como ciência, ele fez pesquisas com métodos e com objetos de estudo, né? E através das autoconfissões, cartas e diários, foi avaliando coerentemente os fenômenos a partir de seus efeitos. Ele foi além da concepção positivista da época,
Então ele vai além, ele vai em busca, ele vai se dedicar ao estudo, ele vai se dedicar às entrevistas do comportamento, e agora o foco era a conversão do religioso, né? E aí isso foi tão forte que na Alemanha, né, também tem um grande destaque. Na Alemanha, um grande destaque é a teologia sistemática segundo o método da psicologia da religião. Agora já temos por aí vamos supor, um início de um diálogo, né? Porque começa sistematizando, né, segundo o método da psicologia da religião, de von Bern. E aí essa revista foi publicada de von Bern, né, publicada em Leipzig em 1913. O método consiste na empatia produtiva, nos termos de um círculo psicológico e religioso. Um outro fato é que aí no livro de Psicologia da Religião ele tem diversas falando sobre cada teoria psicológica, né? E ele vai destrinchar. Mas aqui, como é mais uma introdução, eu trouxe para a gente principalmente o foco nas principais. Quais são as principais teorias psicológicas? De modo geral, né? As principais teorias psicológicas apresentam contribuições para a compreensão do comportamento religioso. Cada uma delas enfatizam aspectos relevantes desse comportamento. Então, assim, sempre lembrando que não é estudando se é verdade ou se é falso, mas sim estudando propriamente o comportamento de cada indivíduo, né? Por exemplo, a psicanálise e as demais teorias de perspectiva psicodinâmicas enfatizam os aspectos inconscientes desse comportamento, né? Psicanálise inconsciente, enquanto a teoria comportamental, dá relevo aos aspectos observáveis do comportamento, incluindo atualmente os cognitivos. Já a psicologia fenomenológica busca a significação que a relação tem para uma dada pessoa. Então, a fenomenológica busca essa significação. Qual o significado que a religião tem para cada pessoa, né? E aí, passando sobre as teorias, e aí podem ir mais fundo através do livro Psicologia da Religião, né? Que traz todas as teorias detalhadamente, o bebedorismo, né? Como é que atua, se não atua. Na verdade, o bebedorismo ele fica um pouco restrito, um pouco de lado nessas questões, né? Porque o bebedorismo trabalha na questão mais focada na sua área. E resumindo, cada teoria vai ter seu método, né? E seu objeto de estudo. E agora que entra o lugar teológico da psicologia da religião. No início não foi muito fácil. No início não foi muito amigável esse trabalho juntos, né? Por que não foi? Porque no início não foi um caminho muito amigável, quando na fase inicial positivista, a psicologia da religião tentou expressamente despir-se de qualquer enquadramento na teologia e separar religiosidade como forma descritível do comportamento humano, da fé e de seus conteúdos. Neste sentido, é óbvio se perguntar pelo lugar teológico da psicologia da religião. Pode-se fazer psicologia da religião com base na psicologia ou então nas ciências das religiões, excluindo questionamentos teológicos? Pode-se fazer? Pode, mas, porém, corre um risco de ficar restrita à teoria, né?
Poder fazer? Pode, mas pode correr esse risco de ficar restrito à teoria de determinada escola. Determinada escola vai ficar, se fizer, vai ficar restrito, né? Então, aí outra coisa que traz, né, o livro traz também, o autor traz, é que somente no século XIX foi levantada a pergunta sobre a religiosidade do ser humano como fenômeno psíquico, no seu sentido pleno. Então, até então, os seres humanos, independente de sua atitude pessoal de fé, viviam num mundo determinado por concepções religiosas. Por quê? Porque as religiões determinavam, diziam o que era. Se um indivíduo fosse ao contrário do que a religião, do que a igreja, um exemplo, dizia, ele ia ir por um caminho de herege. O mínimo que ele ia ser era herege, porque ele ia estar indo de encontro o que a religião estava propondo naquele momento. Então, considerando isso, considerando a religiosidade no contexto dos efeitos históricos do cristianismo, como expressão da autointerpretação da fé cristã, é de se esperar uma inter-relação entre as manifestações empíricas da fé e sua autocompreensão. A teologia e as ciências sociais encontram um lugar de diálogo. Agora existe um lugar de diálogo. No início não foi mais fácil, agora existe um lugar de diálogo e agora começa a caminhar juntos. Com o advento do movimento protestante, lá no início da Reforma, em especial na figura de Lutero, a relação do homem com a religião passou a ser vista sob outro ângulo. Essa relação entre o homem e a religião passa a ser vista por outro ângulo agora, né? Através de Lutero. Para Lutero, era decisivo o fato dele não utilizar argumentos psicológicos. Ele vai utilizar argumentos teológicos, mas sim teológico, para explicar essa relação. A ele interessava que a palavra de Deus não dependa de processos, qualidades ou capacidades psíquicas, mas na certeza de que a fé se fundamenta fora do poder autocrático humano. Então agora Lutero diz, olha, Lutero não traz argumentos psicológicos. Lutero traz argumentos teológicos na questão de Deus como algo que não pode abrir mão, né? Então, fazer psicologia da religião em termos teológicos não significa desde já renunciar ao princípio da experiência em favor de uma posição metafísica ou baseada no positivismo da revelação. Trata-se juntamente de enfatizar a dimensão empírica da teologia. A posicionalidade aqui pressuposta não toma a fé como um fato inquestionável, mas tenta nos moldes do círculo hermenêutico, agora vai se usar um círculo hermenêutico, já que eles estão andando lado a lado, tornar compreensível, trazer a compreensão com recursos psicológicos, né? Hermenêutico, psicológicos. A inter-relação entre a personalidade e a tradição da fé cristã. Diante disso, seguindo os passos de Lutero, alguns teólogos postularam sobre a influência dos aspectos subjetivos na relação do homem com a religiosidade e seus produtos, né? E alguns dos nomes citados e que eu trouxe nos slides no meu trabalho é o de Antônio Vergotti. Não sei se pronuncia assim, perdão, mas eu leio assim, Antonie Vergotti. Parte da exclusão metodológica do transcendente. Ele exclui, né? Ressaltando que Deus não é e nem pode ser objeto de pesquisa, né, da psicologia da religião.
De maneira nenhuma Deus pode ser o objeto, né? Mas, e aí ele traz isso, que ele exclui essa metodologia do transcendente, ele deixa de lado. Um outro nome bem famoso é Muller-Posin, e deu um passo além ao postular uma psicologia da fé, na qual a fé consiste num sistema de relações de sentidos ou conteúdos de significado. Ela é, antes de tudo, um ato intencional. Soren Kierkegaard também, que é alguém que a gente vê tanto em filosofia, tanto nas ciências sociais e diversos ramos ele teve sua contribuição. E ele diz o seguinte, ele é tido como originador entre a religiosidade e fé, né? Para ele, a fé é um ato de liberdade, uma expressão da vontade, uma decisão do ser humano. E por isso, forçosamente, um ato do ser humano adulto, pois a criança não pode tomar decisão em responsabilidade própria. E agora, por que entra a criança? Porque, em seu início, Lutero traz a decisão de que o batismo de criança, né? E aí Lutero diz que nós batizamos criança, ele batizava criança, porque era uma ordenança, não porque é uma consciência, que a criança já tinha sua fé, já professava sua fé, enfim. É algo que é discutido até hoje no meio teológico, né? Uns dizem que pode batizar a criança, outros dizem que não podem batizar, né? Uns dizem que a criança se converte, outros dizem que a criança não pode se converter porque elas não tomaram a decisão. Enfim, é uma discussão muito longa, que desde da Reforma Protestante até hoje ainda é bem discutido, né? E principalmente no nosso meio batista, que nós acreditamos, né, que somente quando a pessoa tem a consciência do que ela está fazendo, que se pode batizar a criança. Enfim, mas isso aí já é algo de sistemática, isso aí já é outra aula, outra cadeira a se pensar, outra cadeira a ter dor de cabeça, mas vamos seguindo, né? Então, Kierkegaard traz isso. Kierkegaard é um nome muito grande, no sentido do decorrer da história, né? Ele traz essa ideia de contraponto entre a criança e entre o adulto. Enfim, e vamos seguindo, né? Um outro pensador é Rudolf Bultmann, que entende a fé cristã como um ato da vontade, uma resolução, mais precisamente, uma decisão, a aceitação do convite de Deus, não importando de que forma a fé atinge o ser humano. Para Bultmann, não importa de que forma a fé atinge o ser humano. O que importa é que é uma decisão de cada pessoa. É a aceitação ao convite. Né? Aceitação ao convite. E outro nome bem conhecido é o de Karl Barth. E no decorrer do curso, né, no decorrer também de Psicologia da Religião, tem muito conteúdo sobre Karl Barth, que Karl Barth escreveu, né? E é um nome muito relevante também. No decorrer em todas as áreas, né? A maioria das cadeiras vão ouvir falar sobre Karl Barth. Por um lado, uns dizem que ele era um teólogo liberal, por outro lado, outros dizem que não, mas eu entendo que cada um dos seus teólogos tiveram a sua, como é que posso dizer, a sua contribuição, independente se eles não trilharam o caminho que nós queríamos, ou o caminho que nos agrada, né? Mas eles tiveram a sua contribuição. Então, Karl Barth vai contrapor, né? Ele disse assim, contrapõe a fé e a religião de uma forma mais radical, por entender a religião como uma tentativa de uma auto-redenção. Para ele, na fé, o ser humano é atingido pelo movimento vital de Deus. E isso também pode ocorrer na criança. Bultmann diz que não,
Bultmann não, né? Outros dizem que não, né? Que só pode ocorrer no adulto, né? Kierkegaard diz que só pode ocorrer no adulto. Karl Barth vai dizer que pode ocorrer em qualquer um. Esse comportamento, né? A crença, a religiosidade, né? Pode ocorrer, a fé pode ocorrer em qualquer um, criança e adulto. Porque não é algo que está ligado somente ao ser humano, mas sim é um ato da vontade vital, do movimento vital de Deus, na ação de Deus, né? E a ação de Deus, ninguém pode mandar na ação de Deus, um exemplo. A gente pode até procurar entender, mas mandar na vontade de Deus nós não conseguimos, porque Deus faz o que Ele quiser, aonde Ele quiser, com quem Ele quiser, né? E é isso aí, o Karl Barth traz isso, uma boa contribuição também, muito radical, mas uma boa contribuição, para o meu ponto de vista, né? E um outro nome é o do Michael Kreisman, não sei se é Michael Kreisman que se chama, mas o nome dele é Kreisman, formula que a fé serve para a constituição ou estabilização da personalidade. Aí entra a personalidade. O objeto psicológico religioso de Kreisman é evidenciar a funcionalidade psíquica da fé, né? É um grande nome que está até hoje, que está vivo, que tem várias bibliografias escritas, né? Eu não encontrei em português, mas tem muita bibliografia escrita e tipo com certeza no seminário tem, eu já vi esse nome, eu trabalhei na biblioteca, então eu já vi separando os fichários lá, e eu vi muito o livro dele, no sentido, porque ele é uma pessoa muito ativa na questão de psicologia da religião, o diálogo entre psicologia e religião, né? O caminho, enfim, tem muita bibliografia, muito bom mesmo. E é isso, trazendo mais um pouco de uma introdução sobre psicologia da religião, como falei. Não é propriamente no decorrer do curso irão pagar a cadeira que vai contribuir ainda mais, que vai mais profundo sobre as teorias, sobre o início, sobre o porquê não foi muito amigável, porque queriam separar a fé, por exemplo, a fé da religião, né? Enfim, desde já agradeço e termino, concluo com isso, com um papel teológico dentro da psicologia da religião. Psicologia da religião, até hoje tem grandes centros universitários com diversas pesquisas e campos, diversas tentativas de buscar compreender o comportamento religioso de cada pessoa e também do grupo, né? Como é que o grupo se relaciona, né? Se existe alguma coisa por trás de quando a pessoa se converte, de quando existe a conversão, se não existe, né? Alguns dizem que é um ato na hora, ponto. Outros dizem que a construção, desde as crianças, desde seus pais, desde o acompanhamento disso, vai trazer alguma relevância para que a pessoa tome essa decisão e para que a pessoa também não tome essa decisão, porque o fato não é só pesquisar o comportamento do religioso, mas sim também o dos não religiosos, o que levaram até isso, né? Então, grandes nomes, desde o início da psicologia científica, né, como Freud, como falei no início, que também já pensava sobre isso, sobre o comportamento religioso, mas de forma do inconsciente, né, do pré-consciente, né, e outras teorias e escolas psicológicas da psicologia, que vai trazer cada uma a sua contribuição. Então, desde já, novamente agradeço a oportunidade de poder contribuir de alguma forma. Eu não consegui, mais uma vez, aviso que não consegui os slides,
sempre que eu fiz diversos vídeos saíram sem áudio. Consegui vir hoje na igreja para apresentar esse trabalho, fazer esse trabalho, para enviar o vídeo para a professora e para os alunos. Muito obrigado, Deus abençoe o seu dia e tenha um bom dia.